Gente, bom dia. Hoje eu trago para vocês, certo, a nossa aula de ciências, onde vocês vão estar pegando o livro de vocês e vão estar abrindo na página 57. Vamos estar falando sobre as relações entre os seres vivos. E aí, na página 57, vocês têm aí os predadores e as presas. Nessa imagem aí, você pode ver, né, um tigre está caçando um animal. Então, aí tem o predador e quem é a presa. Então, aí no livro de vocês tem as seguintes informações. Observe a imagem a seguir e depois converse com seus colegas sobre os questionamentos propostos. E aí você vê uma zebra sendo caçada, né? Isso por uma leoa. O que está acontecendo na cena? Né? Um predador, que é a leoa, está caçando a zebra, que é a presa. Como a zebra pode se defender diante da situação exposta? E aí, para sobreviver no meio natural, como é uma cadeia alimentar, certo? A gente viu na aula passada de ciências que tudo isso acaba sendo uma cadeia alimentar, né? Os produtores e os consumidores primários e os secundários. E aí os animais, eles necessitam, né, de criar estratégias para que os ajudem a obter o seu alimento. Então, sempre que preciso, de formas para escapar do perigo, como o ataque de algum animal. Então, os predadores, né, eles por sua vez, eles precisam sobreviver, e alguns animais, eles buscam alternativas, buscam algumas estratégias para tentar se defender desses predadores. Certo? Essas presas, elas buscam algumas alternativas de forma que elas possam se defender desses predadores. E aí eu vou explicando para vocês, a gente vai vendo quais são essas alternativas, quais são essas formas de proteção. E aí existem diferentes maneiras de ataque e defesa do reino animal. Na cena acima, a leoa está à procura de alimento. Ela é o predador e a zebra é a presa, que foge para não ser capturada. O predador geralmente possui um dos sentidos mais desenvolvidos. No caso, a leoa, ela tem um dos sentidos muito mais apurados, né? Então, ela consegue capturar, né? Ela consegue farejar, né, a longas distâncias, porque os sentidos dela são bem mais apurados. O que permite a ele a maioria de chances de conseguir a captura de sua presa. As aves de rapina, como os falcões e as corujas, possuem a visão mais aguçada, que lhe possibilita ver um rato silvestre enquanto voa nas alturas. A audição dos felinos, como a onça pintada, consegue captar pequenos ruídos na mata, mesmo que seja vários metros de distância. Possui o olfato, né, o bastante apurado, o que lhes permite perceber a presença de substâncias, mesmo que pequenas quantidades diluídas na água, como gotas de sangue de um animal ferido. Então, os tubarões, né, como nós já vimos em alguns filmes, eles são atraídos, né, pelo olfato, pelo cheiro, né, já viu, né, tiver sangue na água, atrai os tubarões. Então, aí, eles são atraídos pelos olfatos. Aí, os tipos de dentes. Aí nós temos aí a forma, a quantidade e o tamanho dos dentes varia de acordo com o hábito alimentar do animal. Então, as presas ou os dentes, né, ele vai ser de acordo com o tamanho do animal. Por exemplo, uma mordida, uma dentada de um tubarão, de um leão, né, de uma onça, pode ser um estrago, levar a pessoa à morte, porque é uma dentada, porque as presas são presas grandes, porque são animais ferozes, animais grandes, realmente para caças, né? E aí, em animais herbívoros, como bois, cavalos e girafas, a arcada dentária costuma ser formada por dentes achatados e quadrados, que servem para triturar os alimentos. Enquanto os animais carnívoros, os dentes são geralmente maiores e pontiagudos, são afiados e pontiagudos. Vocês podem observar nessa imagem a arcada dentária, né, a ponta dos dentes dessa onça aí, que são bem pontiagudos. A onça, o lobo e o tubarão possuem dentes nesse formato. Analise a diferença entre o crânio de um herbívoro e o crânio nas imagens a seguir. Crânio de um cavalo, e na página seguinte tem aí o crânio de um leão. Então é diferente, né, o crânio dos animais. E aí tem aí estratégias de defesas. Então, quando a gente falou, né, alguns animais, eles usam de algumas estratégias, de algumas formas de se defender contra os seus predadores. Então, as adaptações que os animais possuem variam de acordo com o seu comportamento, a sua alimentação e o seu modo de defesa. Podem ser dotados de garras, dentes, chifres, veneno e entre outros, cada um com sua particularidade, para obter alimento, fugir de predadores e garantir a sobrevivência. Então, cada um tem a sua particularidade de forma a vir se sobreviver, se alimentar, né, se defender dos predadores maiores.
O tibum, o gambá, quando se sente ameaçados, espelha através de glândulas um líquido de cheiro desagradável para afugentar os predadores. Porco-espinho, né, para afugentar os seus predadores, ele tem esses espinhos, né? O gambá, ele expele um líquido fedorento, que também, então são as formas, né, estratégias de defesa desses animais. Como resposta ao perigo, o porco-espinho arrepia seus espinhos pontiagudos, que são pelos modificados extremamente rígidos, utilizando-os como armadura de proteção. Os animais também desenvolvem formas de defesa para se proteger dos perigos. Os espinhos, por exemplo, estão muitas vezes presentes nos vegetais para protegê-los contra os ataques de animais herbívoros. Então, os vegetais também usam os espinhos como uma forma de proteção para se defender. A camuflagem, né, vocês podem ver aí a imagem, né, de uma iguana, né, de um lagarto, ele é verde e ele se adapta, né, ele muda de cor, né, em determinado ambiente, é uma forma que ele usa de camuflagem para tentar se defender da presa. Aí você consegue animar, aí no livro de vocês, você consegue identificar o animal na imagem? Alguns animais possuem formas de colorações muito semelhantes ao ambiente em que vivem. E aí dessa forma eles acabam se confundindo com o meio, de maneira que os predadores têm dificuldade de encontrá-los. Esse recurso é denominado a camuflagem. Então, é uma forma que eles usam, né, para tentar se defender, né, contra os predadores maiores. O camaleão é um animal reconhecido pela sua capacidade de se camuflar. Sua coloração varia, se adaptando à cor do ambiente que ele se encontra, né? Então, o camaleão, se ele tiver um ambiente claro, ele fica claro, verde, ele fica verde, porque é a forma que ele tem de se proteger. E aí os seres vivos também podem utilizar a camuflagem como recurso para conseguir capturar as suas presas, que é o caso dessa cobra aí. Ela pode usar essa camuflagem também para capturar as presas, né, que as presas podem confundir. Como a serpente na imagem acima, à espera de algum animal que se aproxima sem percebê-lo, caindo na sua armadilha. E aí a gente tem coloração de advertência. Quais dos anfíbios abaixo você acha que é venenoso? Eu coloquei a imagem aí. Observe fotografias e depois converse com seus colegas sobre a sua opinião. Então, aí nessa imagem aí, o venenoso é o sapo amarelo. Então, eles têm essa coloração, que é uma forma de advertir as pessoas que são altamente, né, eles têm um veneno que antigamente mesmo os índios, eles usavam, né, para colocar, pegava, capturava esses sapos, essas rãs, e passava a ponta da flecha deles no corpo desse sapo, e para atingir o seu inimigo, que acabava matando, né, porque ele tem veneno. Então, alguns animais sofrem adaptações ao longo do tempo, de forma a expor em seu corpo uma coloração viva e chamativa, com o intuito de alertar o predador, através de suas cores, que é um animal venenoso ou tem um sabor desagradável. Dessa forma, os predadores aprendem que os animais que possuem a coloração de advertência devem ser evitados e não consumidos. Então, esses animais aí que têm uma coloração diferente são animais altamente venenosos que não podem, e eles já vão servir como identificação para os seus outros, né, predadores, que são animais, eles usam como uma forma de advertência. São animais altamente venenosos e os outros predadores não comem, né? E aí, na fotografia das páginas anteriores, podemos perceber essa adaptação no sapo da imagem B. Tem o nome dele, né? É um anfíbio pequeno encontrado na Amazônia. As suas cores fortes em tom amarelo e preto são a forma de avisar os seus predadores que ele é venenoso. Como eu falei, né? Ele antigamente usava os índios usavam, né, nas flechas para atingir os seus inimigos. E o mimetismo, né, diferencia abaixo, identificando qual é a aranha e qual é a formiga. Então, os animais mostrados são tão parecidos que chegam a confundir o inseto formiga com o aracnídeo, que é a aranha. Nesse caso, a aranha está representada na imagem A, e além de semelhança na aparência, ela chega inclusive a imitar o comportamento da formiga, locomovendo-se da mesma forma. Então, a mesma coisa da imagem das duas cobras, das duas serpentes, a coral e a falsa coral, porque elas imitam uma, né, para tentar desvencilhar, tentar confundir os seus predadores. No caso, a aranha se confunde com a formiga para tentar, né, confundir até os seus predadores. E aí, para a gente finalizar, para não ficar um vídeo tão extenso, eu deixo para vocês a atividade na página 61, 62, 63 e 64 do livro de geografia. Tá bem simples, né, só de acordo com esse assunto.
E tenham todos um bom dia e até amanhã. Beijos, fiquem todos com Deus.